Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Hoje nós vamos ter uma aula com a Miss Maker de Arte. Vamos produzir uma atividade prática para o nosso conhecimento. Vamos lá! Bom, desde o início do nosso ano letivo, temos estudado a cultura dos povos indígenas brasileiros. Agora chegou o momento de a gente colocar as mãos na massa para produzir algumas atividades em artes visuais. Vamos experimentar as cores, vamos experimentar os pigmentos naturais na aula de hoje. Na aula de hoje, vamos conhecer a tribo indígena Cadivel. Eles vivem na margem do rio Miranda, na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Eles são famosos pela arte da montaria, por isso são chamados de índios cavaleiros. Também são conhecidos pelas pinturas corporais que são feitas com pigmentos naturais. Vamos ver qual é a produção desses povos. Primeiramente, precisamos de entender o que são pigmentos naturais. Na verdade, todo o alimento, as propriedades dos minerais, das rochas, das pedras, das terras, elas possuem pigmentos naturais que dão a coloração deles. Então, as tintas são feitas de forma artesanal através desses pigmentos extraídos de planta, carvão, minerais, insetos, sangue e gordura. Nessa tabela que vocês podem ver, a gente vai analisar quais as cores que a gente pode conseguir a partir de algum determinado elemento natural. Pode ser um vegetal, pode ser uma semente. Nós vamos ter um nome científico desse alimento, por exemplo. Depois nós vamos ver como eles são utilizados e como são aplicados. Leia atentamente essas informações. Vou apresentar para vocês aqui algumas possibilidades de pigmentos que vocês podem usar para poder produzir a tinta. Então, vocês podem fazer uso de terra, e aí tem várias tonalidades de terra. Você pode fazer uso de alimentos, por exemplo, temperos, açafrão, curry, ou então até mesmo do pó de café. Então, você vai usar o que você tem na sua casa. Bom, se nós já temos a matéria, que é o pó, para poder produzir este pigmento, nós precisamos de um material aglutinante. Neste caso, nós vamos fazer uso da cola, cola branca comum, e água. Fora isso, nós vamos precisar de jornal, de uma peneira para poder peneirar essa terra, caso seja uma terra, potes com tampas para cada cor que for produzida. No preparo dos seus pigmentos naturais, você precisa de fazer uso de um lugar onde tenha espaço. Então, o jornal solicitado na lista é para você poder forrar, colocar os potes em cima. Você precisa de uma peneira para poder peneirar a quantidade da terra, uma colher ou um bastãozinho de madeira para você poder misturar o pó com o aglutinante, no caso a cola e a água, e assim ter o seu pigmento pronto. No passado, as pinturas corporais dos Cadivel já foram utilizadas para marcar a organização social desse povo, que era dividido em nobres, guerreiros e cativos. Atualmente, elas são uma forma de manutenção de suas tradições e de valorização de sua cultura. É importante a análise dos grafismos dos índios Cadivel, porque podemos observar o uso da geometria, o uso da simetria e o uso equilibrado das cores, uma organização formal do repetimento das formas, do rebatimento dessas formas também e do uso dessas cores. O uso das formas geométricas e da simetria sempre será recorrente na produção desses indígenas, aonde observamos
a repetição delas como elementos isolados e que, num segundo momento, elas produzem conjuntos desses elementos, criando formações maiores de composição, como uma ideia de um painel, por exemplo. O trabalho artístico dessa tribo é produzida com vários materiais. Um dos que se destacam é a cerâmica. A escolha da consistência do barro utilizado busca garantir a durabilidade das peças, que são pintadas com pigmentos produzidos de diferentes tipos de areia, e que, num segundo momento, essas peças são envernizadas com uma resina obtida da árvore do pau santo. Então, agora você já viu como que faz pigmentos naturais. A gente estudou as formas geométricas do cadiveu. Então, agora é a hora de praticar. Procure uma folha de cartolina ou então 2 folhas A4 você emenda produzindo uma folha A3. O importante é a gramatura dessa folha. O que é isso? Ela tem que ser grossa, não pode ser uma sulfite comum. Você também pode encontrar mais informação sobre essa atividade nas páginas do nosso livro, do plural 46 e 47. Lá você vai ter mais orientações caso tenha alguma dúvida. Não deixe de praticar, guardar a sua atividade para a nossa avaliação acontecerá depois na escola. Bom trabalho! Não se esqueça, divirta-se com a arte!